Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus seja com todos os amados irmãos. Meus queridos, convido você a que possa se inscrever aqui em nosso canal, se você ainda não é inscrito, e você possa clicar aí no sininho para receber as notificações. Também eu peço que você possa dar o seu like ou o seu dislike no conteúdo aqui do canal. Também peço que você possa compartilhar com seus amigos, familiares, nos grupos de família que você faz parte e de amigos, para fazer com que o Evangelho do Senhor Jesus chegue ao maior número possível de pessoas e mais pessoas sejam evangelizadas, conheçam a Deus, sejam edificadas e desta maneira o Evangelho cresça, avance no mundo no qual nós nos encontramos. Também pedimos aos irmãos que estejam orando por nossa igreja, orando pelo retorno das atividades presenciais, para que possa esse retorno ocorrer o quanto antes. Vamos ler as Sagradas Escrituras, o texto de Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4, que nos diz: Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Vou repetir. Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Vamos orar. Amado Pai, em nome do Senhor e Salvador Jesus, ilumina os olhos do nosso coração, perdoa os nossos pecados, lava-nos com o sangue de Jesus, teu Filho nosso Senhor, e ajuda-nos na compreensão da tua palavra. Sê conosco, porque precisamos de ti, de tua graça, de tua misericórdia para com as nossas vidas. Fala conosco. Em nome de Jesus, nosso Salvador. Amém. Meus queridos, nós estamos estudando, pela graça de Deus, o primeiro caderno de Verdades Essenciais da Fé Cristã, de R.C. Sproul, da editora Cultura Cristã. Nós já estudamos esse caderno, o segundo e o terceiro, mas quando nós estávamos estudando já o segundo caderno, começou a pandemia. E nós continuamos com os estudos, portanto, gravamos os estudos do segundo e terceiro caderno e achamos por bem gravar também e transmitir o conteúdo do primeiro caderno para que pudéssemos ter um conjunto completo do ensino doutrinário que nós estamos seguindo. Hoje falaremos sobre a triunidade de Deus. É a lição 11 desse primeiro caderno. A doutrina da Trindade é difícil e complexa, sim, para nós. Sejamos pastores, sejamos formados em teologia ou não, todos temos dificuldades com a doutrina da Trindade. Às vezes, pensamos que o cristianismo ele ensina a noção absurda de que 1 mais 1 mais 1 é igual a 1, o que essa equação é falsa. O termo Trindade não descreve a relação de três deuses, de três seres distintos, mas de um único Deus, um único ser, que é três pessoas. Trindade não significa triteísmo, ou seja, que existem três seres que juntos formam Deus. Não é isso que as Escrituras ensinam. Trindade, a palavra Trindade, ela é usada no esforço para definir a plenitude da deidade, tanto em termos de sua unidade, como em termos da sua diversidade. A palavra Trindade, ela é usada num esforço para definir a plenitude da divindade, tanto em termos da sua unidade, quanto ou como em termos da sua diversidade. A formulação histórica da Trindade é que Deus é um em essência e três em pessoas. Embora tal fórmula seja misteriosa e mesmo paradoxal para nós,
De maneira alguma, essa fórmula é contraditória. A unidade da divindade é afirmada em termos de sua essência, ou ser, enquanto que a sua diversidade é expressa em termos de pessoas. Embora o termo trindade não seja encontrado na Bíblia, o conceito claramente está presente nas Escrituras. Por um lado, a Bíblia afirma de forma veemente a unidade de Deus, conforme o texto que lemos aqui de Deuteronômio capítulo 6, versículo 4. Vou repetir: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Portanto, Moisés está ensinando de forma muito clara que existe um só Deus, um só Senhor, portanto, um único ser divino. Por outro lado, a Bíblia também afirma claramente a plenitude ou a plena divindade das três pessoas da deidade. A Bíblia ensina a divindade do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A Igreja, por outro lado, ela tem rejeitado as heresias do modalismo e do triteísmo. O modalismo, ele nega a distinção das pessoas dentro da divindade, alegando que Pai, Filho e Espírito Santo são apenas modos pelos quais Deus se revela. Então, os modalistas, eles dizem que Deus, ele é um só, mas ele se manifesta de três modos diferentes. Deus se manifestou no Antigo Testamento como Pai, se manifestou no Novo Testamento como Filho e se manifestou também no Novo Testamento como o Espírito Santo. Mas eles não conseguem explicar como é que o Pai está presente no batismo do Filho, como é que o Espírito Santo está presente no batismo do Filho e como é que o Filho está presente no seu batismo com o Pai e o Espírito Santo presente também. Então, a gente precisa compreender que as Escrituras falam claramente da divindade de cada uma dessas pessoas e a gente precisa ter cuidado com as heresias. O modalismo é uma heresia e foi rejeitada no decorrer da história da Igreja. Também temos ainda a heresia, o triteísmo. O triteísmo declara falsamente que existem três seres distintos que juntos formam Deus. Então, o triteísmo, ele ensina, de forma falsa, evidente, que existem três seres divinos que juntos formam Deus. Nesse sentido, seguindo essa linha de raciocínio, nós temos uma música bonita, muito bonita. Aquela música, Quão Grande é o Teu Deus. Eu não quero que você simplesmente pare de cantar, mas que você possa corrigir a letra da música. Ela diz, quão grande é o teu Deus, né? Quão grande é o teu Deus, louvarei, bendirei, quão grande é o teu Deus. Mas enquanto caminha a letra da música, em certa parte da música, da canção, ela vai dizer, os três formam um. Quando a música diz isso, os três formam um, ela está ensinando modalismo, está ensinando heresia. Não é correto afirmar, cantar, que as três pessoas da Trindade formam um só Deus, um único ser. Isso é falso, é mentira. Então a gente precisa corrigir essa música para cantar bonito. Ela é uma música bonita, mas ela precisa ser corrigida, a letra precisa ser corrigida, para que a gente possa cantar efetivamente e cantar ensinando coisa verdadeira, porque do jeito que ela está ensinando mentira, ela está ensinando heresia. Os três não formam um, os três são um. Os três, Pai, Filho e Espírito Santo, são um
só Deus verdadeiro. Não podemos pensar que eles separados não são Deus e quando se juntam formam um e aí é um único Deus. Não é isto que a Bíblia ensina. Então, o triteísmo, ele declara justamente isto, que existem 3 seres distintos e estes juntos formam Deus. Isso é mentira. Isto é heresia. Devemos lembrar que a Bíblia afirma, como já dissemos, a unidade divina. Existe um só Deus. E, por outro lado, a Bíblia também afirma a divindade de cada pessoa. A pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo também são vistos nas Escrituras como sendo divinas, pessoas que são Deus. O termo pessoa não significa uma distinção em essência, mas uma diferença de subsistência na divindade. Isso aqui é importante para que você entenda. Veja, a palavra, o termo pessoa, não significa uma distinção em essência, na natureza divina, na substância divina. Então, não é uma diferença na substância divina, no ser divino. É uma diferença de apenas subsistência. São pessoas divinas que vivem, que existem dentro de um único ser divino, uma única substância divina, uma única essência, substância, natureza divina. Eu uso aqui algumas palavras na tentativa de demonstrar a mesma coisa: substância, natureza, essência, ser. Estamos usando essas palavras com a mesma finalidade, a mesma intenção de dizer que Deus é um só, uma única natureza, uma única essência, um único ser, uma única substância divina. Mas dentro desse único ser ou substância divina, natureza divina, essência divina, subsiste 3 pessoas distintas. As 3 pessoas são distintas, mas as substâncias não são distintas. O que acontece é que cada pessoa, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, compartilham a mesma essência, a mesma substância, a mesma natureza divina. E, portanto, eles são coiguais, coeternos. Eles recebem adoração. Quando você faz o culto ao Senhor, o Pai, o Filho e o Espírito Santo são adorados. A gente não precisa fazer um culto para o Pai, um culto para o Espírito Santo e um culto para o Filho. Nós fazemos um culto para Deus, para o Deus triuno. O Pai, o Filho e o Espírito Santo recebem o culto. E a gente precisa compreender que quando oramos, a gente também ora a Deus. Geralmente nos dirigimos a Deus o Pai, como acabei de orar. E a gente ora na mediação do Filho, em nome de Jesus. E enquanto oramos, o Espírito Santo nos mantém em comunhão com Deus, o Pai e o Filho, e com Ele mesmo, e Ele leva as nossas orações à presença de Deus, Ele leva as nossas orações e aperfeiçoa as nossas orações, intercedendo por nós, inclusive. Quero dizer ainda que a subsistência na deidade, a subsistência das pessoas na deidade é uma diferença real da subsistência. Cada pessoa é real e é diferente. Então, cada pessoa é distinta. O Pai é o Pai, não é o Filho, não é o Espírito Santo. O Filho não é o Pai, não é o Espírito Santo, é o Filho. E o Espírito Santo é o Espírito Santo, não é o Pai nem é o Filho. São pessoas, portanto, diferentes, distintas, mas elas subsistem, as 3 pessoas da divindade subsistem
na deidade, na divindade, na essência única divina. Portanto, a diferença não é na essência, no sentido de diferença no ser. Não existe diferença no ser. É como se o Pai fosse um ser diferente, o Filho fosse um ser diferente, o Espírito Santo fosse um ser diferente, como se cada pessoa tivesse uma substância, uma essência, uma natureza diferente um do outro. Não é isto. As três pessoas da divindade, elas possuem a mesma essência, a mesma natureza divina. O grande mistério, além da Trindade, é que a Trindade, de fato, além de ser complexa por si só, a gente ainda soma a Trindade, essa doutrina, essa teologia complexa, a gente ainda soma a natureza humana de Cristo ligado à segunda pessoa da Trindade. Então, já é complexa a Trindade. E, além disso, a gente tem a segunda pessoa da Trindade, o Filho, que tem duas naturezas distintas. Então, nós sabemos que Deus é um ser, como nós vimos na semana passada, incompreensível. Nós podemos conhecê-lo, nós podemos nos relacionar com Ele, nós podemos viver comunhão com Ele, nós podemos conversar com Ele, ouvi-lo pela Sua palavra, mas nós não temos poderes para compreender, abarcar todo o ser de Deus e entender a Deus plenamente. Nós podemos conhecer aquilo que Deus revelou de si e registrou em Sua palavra e também na obra da Sua criação, no universo criado. Meus irmãos, subsistência é uma diferença dentro do escopo do ser. Subsistência é uma diferença dentro do escopo do ser. Ou seja, cada pessoa da divindade subsiste, uma subsistência, subsiste dentro do ser, dentro da essência, dentro da natureza divina. Uma só natureza, portanto, uma só essência, um só ser, uma só substância divina, mas dentro dessa essência divina subsiste, existe, vive, mora três pessoas distintas. Desde quando? Desde sempre. Deus é eterno e Ele é assim como Ele é, Pai, Filho e Espírito Santo, desde sempre. Ele é um ser triuno desde sempre. Desde que Deus é Deus, ou seja, sempre, eternamente, por todo sempre. Nunca teve um começo nem fim de dias. Todas as pessoas da divindade possuem todos os atributos divinos. Todas as pessoas da Trindade possuem todos os atributos divinos. O Pai não é mais poderoso do que o Filho, nem do que o Espírito Santo. O Espírito Santo não é mais sábio que o Pai ou que o Filho. As três pessoas compartilham os mesmos atributos da divindade. Existe também uma distinção na obra realizada por cada membro da Trindade. No sentido, a obra da salvação é comum a todas as três pessoas da Trindade. Falamos que a obra da salvação ela é comum, ela pertence às três pessoas da Trindade. Mesmo assim, na maneira da atividade, existem diferentes operações assumidas pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo. Ou seja, dentro da economia, do modo de operar, do modo de fazer as coisas, o Pai assumiu uma função, o Filho assumiu outra e o Espírito Santo assumiu outra. O Pai inicia a criação e a redenção da humanidade e do universo. O Filho redime a criação porque o Filho vem cumprir a lei do Pai, as exigências da lei do Pai, e o Filho vem então satisfazer toda a justiça divina, e ele, com a sua vida de obediência, sua morte e ressurreição, ele redime a nós, pecadores, e toda a criação.
O Espírito Santo é aquela pessoa da divindade que regenera o pecador e o santifica, aplicando a redenção aos crentes, ou seja, aplicando a obra redentora que Cristo realizou, que a segunda pessoa da Trindade, o Filho, Jesus, realizou, a terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo, aplica no coração dos crentes, regenerando, salvando e também santificando os crentes mediante a palavra de Deus. A Trindade não se refere a partes de Deus, ou mesmo a seus papéis. A Trindade não se refere a partes de Deus ou a papéis que Deus desenvolve, realiza. As analogias humanas, as comparações humanas, como a do homem que é pai, filho e marido, não conseguem captar o mistério da natureza de Deus. Infelizmente, nós procuramos ilustrar as doutrinas, e a Trindade é uma dessas doutrinas que se procura ilustrar, mas procuramos ilustrar as doutrinas e infelizmente caímos em ilustrações inapropriadas ou em ilustrações pobres que não conseguem de fato refletir o ser divino. E de fato nenhuma ilustração que venhamos a dar pode clarear a compreensão adequada da Trindade. A doutrina da Trindade não explica claramente o mistério do caráter de Deus. Então, a doutrina da Trindade não explica claramente o mistério do caráter de Deus. Pelo contrário, a doutrina da Trindade estabelece limites do qual não devemos passar. Nós só podemos ensinar algo que está na Bíblia. E nós não devemos ir além se a Bíblia se cala. Se a Bíblia não fala, se a Bíblia não diz nada a respeito, nós também devemos nos calar. Pelo contrário, a Bíblia simplesmente estabelece o limite do qual não devemos passar, porque está além da nossa compreensão no momento, está além da nossa capacidade de raciocínio e de assimilação da informação. A doutrina da Trindade, ela define os limites da nossa reflexão finita. A nossa reflexão, ela é finita. E ouso dizer que mesmo quando estivermos no céu, muitas coisas ainda não iremos entender de Deus. Mesmo quando estivermos usando 100% da nossa capacidade intelectual e cerebral, mesmo usando 100% do cérebro, mesmo não estando na presença do pecado, mesmo estando no céu, na glória bendita de Deus, e com um corpo glorificado, uma alma purificada, glorificada, incorruptível, mesmo lá, na presença de Deus e na glória bendita, no novo céu e na nova terra, mesmo lá, ainda muito conhecimento a respeito de Deus ficarão além da nossa capacidade de compreensão. Tudo o que temos que fazer é crer no que a Bíblia diz e procurar viver de acordo com o ensino das Escrituras. Meus irmãos, a Bíblia, e a doutrina da Trindade delimita a nossa reflexão, que é finita. Exige também que nós sejamos fiéis à revelação bíblica, ao que Deus falou, ao que Deus registrou na sua palavra, de que em um sentido Deus é um e em outro sentido diferente Ele é três pessoas distintas. Em um sentido, ou seja, no sentido de ser, natureza, essência, substância, Deus é um. Em outro sentido, no sentido de pessoalidade, Deus é três pessoas. Então, no aspecto pessoal, da pessoalidade, Deus é três pessoas distintas. No aspecto da natureza, da substância, da essência,
da essência divina, Deus é um. Então, nesse aspecto de essência, natureza, substância, Deus é um ser, um único ser, um só. No aspecto da personalidade, Deus é três, subsiste em três pessoas distintas, Pai, Filho e Espírito Santo. Meus irmãos, que aplicação nós podemos fazer a respeito da doutrina da Trindade? Primeiro, quero que você entenda que a doutrina da Trindade encontra-se na Bíblia, é bíblica, ainda que a palavra Trindade não apareça na Bíblia, mas o conceito, a doutrina, o ensino é de que Deus é um em natureza, em ser, em essência, em substância, mas Deus é três no sentido de pessoa. Então, o Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus. Quero que você entenda também que essa doutrina da Trindade, da triunidade de Deus, ela fala sobre harmonia. A Trindade, ou seja, Deus é um ser que vive em perfeita harmonia consigo mesmo. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles vivem em perfeita harmonia, em perfeita paz, uma sociedade harmônica, uma sociedade real, Pai, Filho e Espírito Santo, e que vive em paz e harmonia. Isso quer dizer que, assim como a Trindade, ou Deus, é uma sociedade harmônica, eu e você devemos nos espelhar em Deus e desenvolvermos harmonia com Deus e desenvolvermos harmonia, comunhão uns com os outros. A doutrina da Trindade, ela também nos ensina que nós devemos viver em unidade uns com os outros. Somos pessoas diferentes, mas devemos viver em união, em unidade uns com os outros, para que Deus seja glorificado e para que a igreja seja edificada, fortalecida, abençoada em nome do Senhor Jesus. Que Ele mesmo use de graça e misericórdia para conosco, que o Trino Deus esteja aplicando essas verdades aos nossos corações e que esse mesmo Deus Todo-Poderoso esteja nos abençoando em nome e para a glória de Jesus, nosso Senhor. Que Ele nos abençoe em nome de Jesus. Vamos orar? Bendito Deus, eterno Pai que está nos céus, muito obrigado pela graça do Senhor para conosco, muito obrigado porque até aqui isso tem nos abençoado, nos ajudado, nos socorrido, muito obrigado pela Tua graça e misericórdia para com as nossas vidas. Abençoa, Senhor Deus, a nossa igreja, a faz crescer em Tua graça e conhecimento e também vem abençoar a Tua igreja para que ela possa viver de acordo com a Tua vontade, de acordo com a Tua palavra e desta maneira o nome do Senhor ser glorificado. Vem abençoar os Teus servos que se encontram em suas casas, que o Senhor os abençoe e abençoe seus afazeres, seus trabalhos, suas vidas, a saúde de cada um. Esteja o Senhor tocando em seus corpos, lhes dando graça e favor. Olha também para a nossa cidade, o nosso estado, o nosso país. Usa, Senhor, de misericórdia para com todos nós e livra-nos do mal, livra-nos também dos homens corruptos e corruptores e vem colocar a Tua mão contra todos os corruptos que se encontram nos governos municipais, estaduais, federal, que o Senhor os repreenda onde quer que se encontrem, que o Senhor repreenda também a todas as autoridades, sejam policiais, juízes, procuradores, desembargadores, ministros das cortes supremas, superiores, que o Senhor esteja colocando a Tua mão contra todos os corruptos onde quer que se encontrem e abençoa o nosso país, faz com que as vacinas que já foram compradas possam ser entregues o quanto antes
e também que os secretários municipais e estaduais possam acelerar o processo de vacinação em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus, o amor de Deus, nosso eterno Pai, e a comunhão, as consolações do Santo Espírito sejam sobre vós, sobre todo o povo de Deus, hoje e sempre. Amém. Deus nos abençoe. Tenham todos uma noite na presença de nosso Senhor e Salvador Jesus.